Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Medusa Cast, o podcast aqui do MedUSA. E hoje nós temos o nosso episódio 14, né? Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades durante os estudos para o Step 1 e como superá-las, né? Então, mais um título assim sem muita criatividade, né? Estamos acostumados a minha falta de criatividade para títulos. Mas hoje estamos aqui com o nosso corpo docente aqui do MedUSA, né? Pessoal convidados aqui de peso aqui. Muito feliz pela presença, né? Queria agradecer aqui a presença da Ariana Souza, da Carol Valentim e do Anton Lima, né? Muito obrigado aí. E vamos conversar aí um pouquinho, né? Dificuldades não são poucas, né? Elas talvez sejam um pouco faladas, né? Nas redes, mas elas não são poucas, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês aí. Queria que vocês falassem aí um pouquinho de vocês aí para a nossa audiência, né? Eu sei que Carol já é a co-host aqui do podcast, né? Eu já estou combinando, vou tirar férias, viu, Carol? Então você vai assumir aí. Mas obrigado, pessoal, e vamos lá para mais um episódio aqui do nosso Medusa Cast. Boa noite, todo mundo. Diego, mais uma vez, obrigada por me convidar. Pode tirar férias tranquilo, eu assumo o podcast. Mas, enfim, pessoal, meu nome é Carolina Valentim, vocês já me conhecem, eu sou oftalmologista, me formei no Rio, fiz minha residência no Rio, e atualmente eu sou intern de oftalmologia aqui em Louisville, no Kentucky, e faço parte do corpo docente aí do MedUSA. Ari, quem é Ariana Souza? Boa noite, pessoal. Vocês me conhecem daqui também. Acho que esse é o meu terceiro podcast já. E estou muito feliz de estar aqui de novo. Muito obrigada. Então, meu nome é Ariana. Eu sou residente do segundo ano de clínica médica aqui em Rhode Island. Eu me formei em São Paulo em 2014. E atualmente trabalhei trabalhei um bom tempo dando plantão em São Paulo, depois eu vim para os Estados Unidos, fiz pesquisa por 3 anos, e depois dei o match, né, em 2021, e junto com a residência estou fazendo meu mestrado em saúde pública também. Boa noite para vocês. Maravilha. E temos também aqui o Anton Lima. Eu estava conversando com um amigo da gente, né, o primo do Anton, né, o Luiz Paulo, e eu falava Anton, ele respondia Anton. Eu pensando, né, as paroxítonas, para ter acento, elas têm que ter terminando de tongo, né? Não sei, não lembro mais disso não, faz muito tempo. Anton Lima, seja bem-vindo mais uma vez aqui para o nosso podcast. É isso aí, sempre tem essa discussão aí a respeito da pronúncia de meu nome, varia bastante, então eu nem ligo mais. Mas é isso aí, sou Anton Lima, sou residente de psiquiatria aqui na Universidade de Miami, aqui na Flórida, no Sunshine State. Imagino que alguns de vocês aí estejam sofrendo com frio, mas aqui a gente não tem esse problema nessa época do ano, né? É bom para a saúde mental, inclusive. E é isso. Prazerzão estar aqui com vocês. Acho que as meninas já estão na minha frente aí no quesito quantidade de podcasts gravados. Eu só tenho um, esse é meu segundo. Mas estamos chegando lá. Carol é recordista. Eu acho que eu sou, cara. Depois do Diego, eu devo ser a pessoa com mais podcast gravado. Falo muito. Carol Mentira, gente, na vida real eu sou super quietinha. Carol é co-host já, entendeu? Não é nem mais convidada, assim, co-host, né? Mas o nome do Anton, o Anton, não sei mais como falar, eu estou perdido. É que nem aquela história, assim, as meninas talvez não saibam da história do Star Wars, né? Quem atirou primeiro, né? Se foi o Han Solo, se foi o outro cara, não sabe se é Anton ou Anton. Mas enfim, vamos lá, vamos começar aqui. O inverno está acabando, viu? A gente teve um último snowstorm, o último grito do inverno, né? Mas hoje a temperatura já deu uma amenizada aqui. Eu não sou fã do frio, eu como bom nordestino não gosto do frio, muito menos da neve. Mas isso aí, vamos lá. Vamos falar então das nossas dificuldades para o estudo do Step 1. E eu tenho me reunido com os alunos do curso, né? Só antes da gente realmente entrar no tema, a gente tem o curso do Step 1, o curso preparatório do Step 1, do MedUSA, né? Nós temos as aulas, as apostilas, podcasts que são abertos e outros que são exclusivos para os alunos.
nosso banco de questões e algumas aulas também de mentoria com os alunos para entender as dificuldades que eles têm, porque são dificuldades que nós vamos falar aqui e que são dificuldades que eles enfrentam também estudando. Então, uma coisa que eu vou começar com uma, e aí vocês vão complementando também, mas eu acho que todo mundo fala muito assim, é o FAPS, né, que são as fontes tradicionais, né, clássicas de estudo para o Step 1, que é U-Word, né, First Aid, nem lembro mais o Y do First Aid, Patoma, né, e o Sketch. Aqui nesse episódio a gente vai falar essas fontes, né, de outras empresas, porque é necessário que a gente comente algumas coisas de dificuldades que a gente encontrou. E apesar de ser um material que é clássico e tudo mais, as pessoas têm dificuldade em usar ele. Eu mesmo, quando peguei o First Aid pela primeira vez, lá em 2012, o primeiro capítulo do First Aid era neurologia. Então já começar com neuroanatomia. Eu olhava assim e falei, meu Deus do céu, né? Porque as pessoas acham que vou pegar o First Aid e vai ter um livro-texto ali em mão. E não é, né? É um livro de consulta. Então, assim, você fica meio perdido, o que é importante, o que não é, o que é que eu decoro, o que é que eu não decoro, como é que isso é cobrado, né? Será que eu preciso decorar aquele gene que causa aquela doença? Então, falta muito uma orientação, né? De como você estudar para essa prova e de realmente o que é importante, que é isso que a gente aborda muito no curso. A gente fala tanto nas apostilas quanto em aula para os alunos como eles devem estudar e aquilo que é importante, que a gente chama de high yield, né? Que é importante para que eles estudem e aprendam para a prova. Então, assim, eu tive muita dificuldade inicialmente com alguns desses materiais, né? Existe uma dificuldade psicológica, e aí o Anton pode falar um pouco disso, né? Que na verdade é uma batalha consigo mesmo diária, né? Que você trava ali de resistência, né? Para poder seguir em frente. E eu queria ouvir de vocês também algumas dificuldades que vocês encontraram aí no caminho para estudar para o Step 1. Vou começar falando então, gente. Eu acho que eu fiz uma lista, eu confesso, hoje de manhã, eu estava com tempo sobrando no Centro Cirúrgico, fiz uma listinha das minhas maiores dificuldades, porque são muitas, né, assim, mas eu escolhi algumas que eu achei mais relevantes, assim, para conversar um pouco hoje. E é engraçado que o Diego já falou as minhas duas primeiras. Minha primeira dificuldade, gente, foi decidir que eu ia trilhar esse caminho. Foram meses, assim, estudando, sofrendo, estudando, sem ter uma perspectiva, assim, muito real do que era o SMLI, se era isso mesmo que eu queria fazer. Tiveram alguns finais de semana, né, que no final de semana eu estudava mais, que eu tinha mais tempo, né, em que eu paralisava, assim, porque, sabe, você sem ter certeza que era isso mesmo que você queria fazer, é muito mais difícil estudar, né, então, assim, acho que para mim, foi o meu primeiro desafio, assim, foi decidir que era isso mesmo que eu queria fazer, e a partir do momento que eu decidi, eu acho que eu fiquei mais tranquila, relaxada, assim, né, e consegui realmente focar e estudar para passar na prova, né? Para passar bem na prova, né? Que antigamente tinha um score, então não bastava passar, eu tinha que passar muito bem, porque eu sabia que eu ia tentar oftalmologia e assim, era uma condição tirar uma nota do Step 1 muito alta, né? Mas hoje em dia a gente não precisa mais disso, né? E o segundo desafio, que o Diego já comentou, era de escolher quais materiais que eu ia usar, porque existem muitos no mercado, né? Pessoas do mundo inteiro fazendo o SMLI, então, obviamente, é um mercado interessante, né? Ter apostilas e aulas, etc, etc, e tinha muita oferta, né? Então, assim, eu não tinha uma pessoa que era, assim, um mentor do SMLI na época, então eu tive que testar muitos materiais, assim, para escolher o que eu queria usar, e foram muitas horas de procura na internet também para ver o que o pessoal estava falando, né? E eu lembro que eu comprei o First Aid, né? Que era assim, o material que não pode faltar e tudo mais. E aconteceu comigo exatamente como aconteceu com o Diego. Eu abri o First Aid, eu não entendi nada, porque não tem texto, né? É tudo em forma de esquema, figura, coisas assim. Para mim, que já estava formada há quase 10 anos, na época que eu comecei a estudar pro Step 1, eu não lembrava de muita coisa de ciência básica, óbvio, né?
Então, para mim foi um desafio, assim, ver o que eu precisava fazer, né, para estudar de forma produtiva, né, assim, porque também não adiantava eu ficar batendo cabeça ali no First Aid sem entender nada e fazendo questões do U-Word e tirando as primeiras porcentagens foram muito, muito, muito ruins, mesmo depois de eu ler o First Aid, né, ler o First Aid. E entender que aquilo ali faz parte do processo e que eu não era para me desanimar, né, por causa daquilo. Então, para mim, foram os meus 2, assim, primeiros desafios e talvez os mais importantes, né? Depois disso, a coisa começou a fluir um pouquinho mais. Outros desafios vieram, não vou deixar a Ariana e o Anton falarem aí um pouquinho, depois eu falo o restante. Beleza. Bom, eu posso falar um pouco e depois vou tentar não falar tudo, porque daí pode ser que tenha um overlap aí com Anton, e aí ele pode completar também. Eu acho que no meu caso, eu tive as mesmas dificuldades da Carol, porque todos nós temos as mesmas dificuldades, e todo mundo vai ter a mesma dificuldade, mas no meu caso, eu vou dizer assim, para complementar o que a Carol falou, eu acho que o primeiro passo de sim escolher o material que vai usar de primeira, assim, primeiro set de materiais que a gente vai usar é difícil, mas no meu caso, como eu já vinha cozinhando essa ideia há muito tempo de fazer o USMLE, então eu já tinha lido muita coisa. Eu meio que já sabia o que era bom e o que não era tão bom, né? O que era, por exemplo, outdated, vou dizer assim, no mercado, né? Então eu tinha os materiais, eles vão meio que se reciclando, né? Então a gente vai com o tempo, a partir com o passar dos anos, a gente vai vendo que materiais são mais assim, estão mais na moda, digamos assim, né? E porque são bons. Então eu acho que a minha dificuldade não foi escolher os materiais de partida, mas foi e de fato aconteceu, o que eu vou falar agora é que eu me perdi neles, porque às vezes tem tanta coisa decente mesmo no mercado, que eu escolhi um set de materiais e no fim das contas eu tinha 400 mil materiais e não estava dando conta de nenhum deles, entendeu? Então, isso assim, eu acho que segurar as rédeas é muito difícil, tem que ter um controle emocional e decidir, é isso que eu vou usar, enquanto eu não souber isto, que eu já sei que é suficiente para me ajudar, enquanto eu não der um master nisso, eu não vou fazer uma outra coisa, porque senão eu vou ficar perdido, e de fato eu me perdi num mar de materiais que não estava conseguindo dar conta, e no fim meu conhecimento não ia para frente, porque estava diluído em um monte de coisa que não tinha consistência, a questão da consistência. Aí, falando de consistência agora, né? Rapidamente, não só com relação aos materiais, que eu tive dificuldade para falar, esses vão ser os meus materiais e pronto, acabou, né? Demorei muito para ter essa noção, mas uma vez tendo essa noção, uma outra coisa que também atrapalhou a minha consistência foi o meu dia a dia, porque muita gente tem um tempo, por exemplo, agora eu tenho esses 3 meses, 4 meses livres para estudar, e eu acordo e durmo estudando. No meu caso, não foi isso que aconteceu, eu dava plantão, né? E por isso, enquanto dando plantão, a coisa não rolou, entendeu? Então, eu fiquei cozinhando esse estudo por não sei quanto tempo, e foi, assim, muito desesperador, porque eu ficava empacada nesse ciclo vicioso, né? E então, eu acho importante falar para quem está trabalhando e estudando ao mesmo tempo, muitas vezes eu estava super cansada, super desmotivada, por conta também da escolha de materiais que tinha sido errada, tinha sido excessiva, e eu não tinha consistência de ter aquele set de coisas todos os dias para fazer. Até eu ter essa disciplina, demorou, né? Foi quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, também trabalhando no laboratório, mas eu tinha uns horários mais estabelecidos. Então, eu sabia que no fim da tarde para a noite era esse meu momento de estudar. E quando eu estava dando plantão, isso não acontecia de fato, porque chega uma hora que, principalmente a galera aí que está me ouvindo, que está fazendo plantão de porta, então, eu dou uma dica assim, tente trabalhar, eu sei que dinheiro é importante, e eu também não tinha, tá? Então, por isso que eu trabalhei muito, infelizmente foi assim que aconteceu, e no fim deu certo, porque eu tô aqui, né? Demorou, mas deu certo. Uma dica que eu dou é tentar ver se tem algum trabalho que seja realmente, que alguém não vai ficar te pentelhando, falando, doutora, dá para você fazer isso, dá para vir aqui amanhã, dá para vir depois, se tiver alguma coisa mais estabelecida de esses são os dias que você vai trabalhar e ponto final,
para você ter uma disciplina do seu horário, eu super recomendo. Porque se a gente é muito facilmente engolido pelos plantões e isso tira a concentração e tira a consistência dos estudos. Isso aconteceu comigo também. Anton, as meninas descobriram muita coisa, né? Mas eu queria tocar um pouquinho nas decisões que você faz ali no começo do processo. A Ari estava falando há pouco tempo que ela estava dando plantão, então ali o tempo dela ficava um pouco dividido entre ter que trabalhar e ter que estudar. Então, essas decisões que você toma muito no começo, assim, em relação a quantas horas da minha semana eu tenho que dedicar ao meu estudo, quantas horas da minha semana eu dedico ao meu trabalho, preciso fazer muito dinheiro agora, não preciso fazer muito dinheiro agora. Então, essas decisões no começo que você tem que fazer acabam entrando muito na sua cabeça. Você pode ficar com um conflito interno ali sem saber se você está fazendo a coisa certa, tá? Vou trazer um exemplo particular que aconteceu comigo quando eu estava estudando para o Step 1. Quando eu comecei a estudar, eu estava no último ano do internato, eu estava na faculdade de medicina ainda, e me lembro que eu estava no rodízio de pediatria, no INIP, um hospital referência lá de pediatria do Recife. E aí, o que acontecia? A minha preceptora, com quem eu estava rodando lá, todo dia ela pedia para os doutorandos, né, os internos, estudarem alguma coisa em casa para ser discutido no dia seguinte. Então, o que ela pedia para a gente estudar em casa para discutir? Aleitamento materno, essas coisas. Então, são coisas que para o Step 1 não faziam muito sentido, tá? Não fazia sentido nenhum, na verdade. Então, você, naquela decisão, naquele momento ali, você tinha que escolher o que é que você ia fazer com o seu tempo. Você vai se dedicar ali a um estudo para o internato de pediatria, que é uma especialidade que, no meu caso, eu não tinha interesse. Eu também não tinha interesse em ficar no Brasil, ou ia estudar para o Step 1. Quando eu chegasse em casa de noite, o que é que eu ia fazer? O que é que eu ia priorizar, né? Então, são muito essas decisões que você toma ali no começo que vão te ajudar na tua jornada. Eu, por exemplo, preferi me dedicar ao Step 1 e ser um doutorando mediano, né? Eu não quis ser um doutorando brilhante que estudava todo dia e me destacava na discussão no dia seguinte na enfermaria, entendeu? Não foi isso que eu escolhi para mim. Então, acho que essas decisões que você faz são muito importantes. Tá? Vou trazer um outro exemplo que aconteceu, dessa vez não foi comigo, foi com uma pessoa que eu conheço. Espero, Tom, inclusive, que essa pessoa... Oi. Antes de você ir para o exemplo, você já ouviu a expressão doutorando Condor? Não, nunca ouvi essa não. Você sabe que o Condor é a ave que voa mais alto, né? Sim, sim. Então, o doutorando Condor é aquele que desaparece durante o dia, entendeu? Em alguns momentos, é necessário. Mas prossiga, conta aí o exemplo aí que você... Eu achei interessante falar isso, desse exemplo, que aconteceu comigo, porque muita gente que vai estar assistindo o podcast é o pessoal que está na faculdade, né, de medicina. O pessoal vai se identificar aí também. Eu também... O pessoal vai se identificar, né? Enfim, um outro exemplo, trazendo um pouco para isso que eu estou falando, das decisões que você faz durante o preparo. Um exemplo que aconteceu com uma pessoa conhecida minha, espero que a pessoa não esteja vendo, inclusive o podcast, é um exemplo não muito bom. Foi uma pessoa que deu feio no Step 1 3 vezes. Tá? Pessoa que deu feio no Step 1 3 vezes e acabou desistindo do processo. Então, o que acontecia? Era uma pessoa que estava interessada em fazer psiquiatria, vinha falar comigo assim com certa frequência, e dizendo, não, estou me preparando para o Step 1, dei feio já uma vez, 2 vezes, mas agora estou querendo fazer diferente, estou estudando. Mas quando você via o estilo de vida da pessoa no Instagram, por exemplo, uma semana estava em uma praia não sei onde, outra semana estava viajando, estava fazendo uma viagem internacional para não sei onde. Então, assim, no processo de preparo para o Step 1, você tem que abdicar de muita coisa, infelizmente. Senão, o resultado vai ser negativo. Pô, você vai dar 3 fails e suas chances de dar match futuramente vão ser nulas, entendeu? Vão ser nulas. Então, você tem que tomar as decisões certas, você tem que dizer não para muita gente, você tem que dizer não para algumas viagens, você tem que dizer não para alguns convites que você recebe para sair para alguma festa, para algum jantar, alguma coisa. Você tem que dizer não à sua preceptora da enfermaria que lhe pediu para estudar tal coisa que naquele momento não é algo do seu interesse. Então, você tem que dizer não para muita coisa para focar nesse projeto. E, às vezes, pode ser algo extremamente solitário. Porque se você estiver fazendo sua faculdade de medicina no Brasil, todo mundo vai estar correndo em uma direção, a maioria das pessoas vão estar correndo em uma direção, e você vai estar correndo na direção oposta.
pessoal vai estar fazendo medicurso, e você vai estar estudando bioquímica e anatomia, pô. O pessoal vai estar olhando para você, esse cara é uma anomalia, entendeu? E às vezes pode ser... É doido. Ciclo do ácido cítrico. Você manter fiel ao plano. Então, é importante você ter um mindset muito forte nesse aspecto e tomar as decisões corretas. Algo que ajuda bastante, Diego, é você encontrar parceiros que estejam no mesmo barco, ali, principalmente no começo, que você vai se sentir acolhido por alguém que entrou no mesmo processo que você, tá? Então, por exemplo, eu me lembro que eu e o Diego, a gente às vezes trocava algumas mensagens ali na época do Step One, então você via que tinha, por exemplo, outra pessoa de Recife, da sua cidade, que estava abraçando o mesmo projeto. Então, isso te dá um certo conforto, né? Você enxerga ali uma luz no fim do túnel, como se você estivesse seguindo o caminho correto e tomando as decisões certas. Então, acho que isso é muito importante. Essa questão de material, acho que as meninas cobriram muito bem aí, não vou nem entrar nesse mérito, mas é mais um pouquinho sobre as decisões que você tem que tomar. Vou contar aqui uma curiosidade. Eu e a Ariana, a gente estudava junto para o Step One. E, assim, a gente fala os desafios, mas é bom falar as soluções, assim, também. Eu acho que o Antônio, na verdade, tocou num assunto que eu acho que eu já comentei em podcasts prévios. Se vocês não ouviram os podcasts anteriores, gente, ouçam, que são todos muito 20 podcasts de Carol. Não, mas olha só, é muito importante, eu acho, assim, muito, muito importante você ter parceiros, né? Justamente porque às vezes os seus amigos, né, e a sua família não entendem assim o que você está passando, né? Porque eu particularmente acho que durante a faculdade inteira eu não estudei tanto quanto eu estudei para o Step One. Não em termos de anos, né, óbvio, né? Mas assim, a intensidade com que eu estudei para o Step One e a pressão, né, que eu estava para poder tirar uma nota alta, etc, etc, eu acho que nada na faculdade se compara a isso, sabe? Então, eu tive muita sorte, assim, de conhecer pessoas muito boas, dentre elas a Ariana, bem no comecinho do meu estudo, assim, e ela me acompanhou em todos os meses, assim, até eu fazer a prova e além, né? Porque depois teve o Step 2. Teve outra. Teve o Step 3, exatamente, né? O AET você não fez, eu tive que fazer, enfim. Mas é bem importante, assim, os grupos de WhatsApp, eles têm o seu... Porém, eles têm partes ruins, né, gente? Como qualquer grupo de pessoas que não se conhecem, etc, etc. Mas eu posso dizer que eu encontrei pessoas muito maravilhosas nos grupos do WhatsApp de Step One. Né, que depois a gente sai do grupo do WhatsApp, mas mantém os amigos, sabe? Então, acho isso uma coisa muito... eu acho que é impagável, assim, né? O que você recebe em troca também. Tem muito perrengue, tem muito desafio, mas tem coisas boas. E dentre as coisas boas está a área. Olha só, gente. Mas, Carol, adorei. Então, gente, uma Carol é minha amiga pra vida, assim, pra vida. A gente acompanhou tudo, acompanhou até a gravidez dela, todas as fases. Acompanhamos, né, todos os momentos. Eu fiz algumas anotações aqui dos comentários de vocês, eu queria falar de alguns pontos, né. Um que acho que foi o Ari que falou, que foi do excesso de material, né, que eu acho que o excesso de material, ele, na verdade, é um reflexo da insegurança do estudante, né? Então, você está inseguro ali estudando para aquela prova, você acha que quanto mais material você tiver, melhor vai ser e tudo mais. E, na verdade, é o contrário, né? Você não consegue se dedicar a um material mesmo e fique com aquele plano adiante, né? E realmente focar, né? Então, o foco é você dizer não a muitas coisas, né? Não é sair dizendo sim, né? É você dizer, então, isso serve para tudo, inclusive para material de estudo. Então, é rejeitar vários materiais, focar em poucos materiais para você fazer a prova, né? E essa questão do foco, e que o Antônio falou muito, dessa questão de você ter que deixar de sair, de ir para festa, de ir pro Cavaleiro na Ladeira, lá em Recife, no Carnaval, ou então você deixar de sair com seus amigos. Isso muito se traduz a questão da disciplina, né? Disciplina é igual à liberdade. Tem até aqui na minha parede tem escrito. Porque se você hoje é disciplinado, você vai estudar ali 8, 10 horas por dia,
né? Quando chegar lá na frente, você vai ter a liberdade de poder escolher o que você quer fazer. Então, você vai ter passado na prova, você vai aplicar para sua residência e tudo mais. Então, eu sou muito guiado por essa frase, né? Porque eu acho que a disciplina é muito importante. Não adianta ser brilhante e não ter disciplina de estudar. Você precisa ter aquela disciplina de estudar 8, 10 horas por dia, estudar bem, né? Para poder passar na prova. Eu lembro que quando eu estava estudando para o Step One, eu dava um plantão na semana, no sábado à noite, e o pessoal chegava para mim e ficava me oferecendo plantão extra, né? Porque eles sabiam que eu estava em casa estudando. Então o pessoal ficava me oferecendo plantão. E eu disse não a 99,9% dos plantões que me foram oferecidos, né? E aí o pessoal ficava revoltado, porque eu não pegava plantão extra, porque não sei o quê, né? E eu, uma vez, conversando com o Raquel, eu falei, Raquel, se eu pegar esses plantões extras que eles estão me oferecendo, eu estou ajudando todo mundo, menos a mim mesmo, né? Porque esse não é meu objetivo. Meu objetivo é sentar a bunda na cadeira e estudar para passar na prova. E para isso eu preciso de tempo livre, né? Então, eu rejeitava todos os plantões que me eram oferecidos. E eu converso muito com estudantes, né, do curso, e eu falo para eles, olha, pessoal já formado, né, que trabalha e tudo mais, fala, olha, você precisa ter uma rotina de estudos aí de várias horas por dia e tudo mais. Se você quer realmente passar nessa prova, tem que fazer alguns sacrifícios, né? Acho que o Anton lembra da grande frase do Fernandinho lá em Recife, que se sacrifício fosse fácil, chamava sacrifácio, né? Então, Fernandinho, quem não sabe, é um professor de biologia muito, muito conhecido lá em Recife, professor também da Universidade de Pernambuco. E nisso, você precisa diminuir as horas trabalhadas, né? Dar 1 ou 2 plantões na semana, porque não é feita uma prova de residência no Brasil, que o cara vai ali, consegue ser um doutorando espetacular, estuda 2 horas de noite lá, cursinho preparatório de residência no Brasil, né? E aí chega na residência, faz uma ranking list de 10 lugares, passa no 5º ou 6º, que é razoável, fala, o que importa é a minha sub, né? Aí o cara vai lá para qualquer hospital, faz a residência dele e tá tudo certo. E eu brinco que o UFMLE, ele é uma prova, o Step 1 é uma prova democrática, né? Ele vai ferrar você, não importa a sua cor, o seu credo, né? Não importa se você é rico ou é pobre. Se você não estudar, você vai levar pau, entendeu? Então é extremamente democrática, né? Então você precisa de realmente sentar ali e estudar bastante. Se você trabalha, e eu sei que cada um, o pessoal que está ouvindo a gente aqui, o calo aperta, né, em diferentes lugares, cada um sabe onde o calo aperta, os boletos, né, que os boletos eles são as coisas, não há nada tão fiel quanto um boleto, esse jamais te esquece, ele sempre vai chegar na sua casa, né? Se não chegar na casa, chega por e-mail, mas chega. Então, assim, mas você precisa de um planejamento para você diminuir a carga horária, se você já é um médico formado que está aí querendo fazer a prova, para você estudar bem para a prova, porque não acho que você vai estudar, vai chegar em casa, 6 horas na verdade 7, né? 7 larga do plantão. Aí chega em casa às 8, vai jantar e vai estudar. Não acho que fazendo isso todos os dias você vai conseguir passar nessa prova, porque você não vai, né? Então, essa é uma dificuldade. Às vezes é difícil colocar isso na cabeça das pessoas por uma questão cultural, né? De que elas acham que vai ser como uma prova de residência no Brasil e tudo mais. E já começa pelo estilo da prova. Uma prova de 300 questões que você faz blocos de 40 questões, não tem como voltar para aquela questão depois. No Brasil, você faz uma prova de 100 questões em 4 horas, né? Que você pode ficar ali, folheando e paquerando aquela questão por 4 horas, né? E fica entre duas, geralmente marca errada. Mas, então, assim, não tem, é uma coisa diferente que você precisa se preparar, precisa ver essa questão do material, do excesso de material. E outra coisa importante que o Anton falou, e que é essa questão psicológica, que você está indo no caminho contrário dos seus colegas. E o seu caminho, ele é muito mais longo do que a recompensa, demora muito mais a chegar do que os seus colegas, né? Então, você vê, o pessoal estuda um ano, passa na prova na residência, começa a residência, né? Aí trabalha um pouco ali antes de começar e tal, troca o carro, né? Viaja para Fernando de Noronha, ou vai para a Europa, aquela coisa toda, e você está ali, ciclo do ácido cítrico, né? Está ali estudando. Eu tinha um orgulho do meu ciclo do ácido cítrico. Está ali estudando
Células de Reed Sternberg, né? Tá lá decorando Pissamoma Bares, né? Adoro. E aí, adoro, delícia. E aí, e seus amigos, né, não, indo pro Réveillon em Carneiros, né, indo para as festas lá na Sapucaí, não sei aonde, e você ali estudando. Então, assim, e aí é muito fácil desistir, né, porque a sua recompensa, ela demora mais a chegar. Só que quando ela chega, e ela chegou para todos nós aqui, né, ela é muito mais saborosa, né, então... Mas é preciso ter uma mentalidade diferente, né? Tipo, de você realmente acreditar naquele projeto, de você ter resiliência, né? E de você não desistir. Eu falo isso para todos os alunos. Olha, as pessoas que elas não vêm para cá, a grande maioria delas, não é porque elas levaram pau na prova. A grande maioria delas é porque elas simplesmente desistiram, né? Estavam ali estudando e simplesmente desistiram. E aí se sentiram... satisfeitas entrando num programa de residência no Brasil. E talvez muitos deles vão viver o resto da vida deles com aquela pulga atrás da orelha, dizendo assim, e se? E se eu tivesse continuado? E se eu tivesse feito a prova? Sabe? Então, existem pessoas que vão tudo bem, porque tem um bom apoio de família no Brasil e não sente aquela necessidade de vir para cá, né? Assim, está satisfeito com o emprego que tem no Brasil, está satisfeito com a vida que tem no Brasil, e está tudo bem também, né? Cada um sabe o que é melhor para si, né? Você pode ser um excelente profissional no Brasil, você pode ser um excelente profissional aqui, não é porque você está aqui nos Estados Unidos que você vai ser muito melhor do que o médico no Brasil, isso depende muito do seu esforço pessoal, né? Então, assim, eu acho que essa questão do estudo, é uma coisa que eles precisam, que você que está assistindo a gente, cada um vai ter um motivo para vir, e resiliência, eu acho que resiliência e disciplina, para mim, são as palavras-chave nesse processo, que se você for resiliente e disciplinado, você vai conseguir passar na prova. E dificilmente quem passa no Step 1, claro, a gente conhece alguns casos, mas dificilmente quem passa vai parar por aí, né? Ele geralmente vai seguir em frente e vai terminar todo o processo. Até porque o Step 1, eu acho que, geralmente, por ser a primeira prova que as pessoas fazem, né? E por ser a mais... um pouco longe da realidade da gente, porque cobra ciência básica e não na clínica, né? No que a gente vê na prática, assim. É a prova mais difícil, né? Então, acho que se você consegue realmente passar no Step 1 e agora tem um pouco menos de pressão porque não tem nota, né? Eu concordo que dificilmente as pessoas param, né? E tem outro fator complicador, né? Que você diz para os seus colegas, né? Você está lá no Brasil, diz para os seus colegas, olha, cara, é porque eu vou fazer a prova, fazer a residência lá nos Estados Unidos. Não, cara, deixa disso. Muito difícil e tal. Aí você que já tá na dúvida, né, já tá travando uma batalha interna ali com seus próprios demônios ali, para se vai, se não vai, porque vai deixar a mãe, o pai, o periquito, o papagaio, o cachorro lá que já tem 15 anos de idade. E aí você fica naquela, vem uma pessoa e só reforça ainda mais para você não fazer. E aí muitas pessoas acabam realmente não fazendo, desistindo, e aí vai fazer residência em outro estado e tudo mais. Eu tenho muito isso, né? Eu lembro que quando eu estava em Recife, dando plantão, eu conversando com um amigo meu, né? E aí eu estava falando sobre as provas que eu estava estudando, fazia a prova e tal, e entrou um terceiro colega médico no plantão, aí ele falou, estou falando aqui, não. Aí o meu colega fez assim, não, o Diego está falando aqui que ele está estudando para o Step 1, aí o cara olhou para ele e fez, muito difícil, né? Aí eu olhei para o meu amigo e fiz, é por isso que eu não falo para todo mundo. Né? Diego, engraçado que eu estou aqui olhando para o Anton e vocês falando dessas dificuldades, assim, a turma do deixa disso, esse tipo de coisa, né? Daí eu fico olhando aqui, não deu nem cosquinha a turma do deixa disso para mim. Nunca me passou pela cabeça desistir, de falar, nossa, todo mundo indo para residência. Sabe o que eu pensava? Eu era eu estava tão cega no processo, eu tive dificuldade de escolher material, de escolher, por exemplo, dizer não para trabalhos, até porque eu precisava realmente do dinheiro, né? Precisava ajudar em casa. Então, sim, São Paulo, os plantões são brutais, e se você começar a dizer não, eles te cortam e acabou, entendeu? Você não quer? Dane-se, vem outro, entendeu? Você tá falando muito não, então a gente bye, entendeu?
Então essa é uma coisa muito complicada para mim, mas aí eu estava pensando aqui que não deu nem cosquinha de eu desistir, sabe? Porque eu sabia que o jeito que eu olhava as pessoas, não, como o Diego falou, né? Se a pessoa fizer uma escolha de ficar no Brasil, não tem nenhum problema, entendeu? Assim, os médicos que são treinados no Brasil podem ser muito bem treinados e adaptados àquele environment, àquele ambiente, né? O médico que é muito bom no Brasil, às vezes não funciona nos Estados Unidos, não por questões de conhecimento médico, mas por questões da rotina médica, assim, da estrutura do healthcare mesmo, né, dos Estados Unidos, e do outro, e vice-versa, né? A gente que está treinando aqui nos Estados Unidos, agora, se voltar para o Brasil, vai ser meio uma anomalia, assim, porque a gente não está mais acostumado com o sistema que está lá, né? Então, mas assim, eu fico pensando, na época que eu estava me preparando, que eu não ligava muito para o que o pessoal falava, todo mundo indo para a residência e tal, eu ficava pensando, olha, uma parte dessa galera aí que conversou comigo sobre a possibilidade de fazer a residência fora, né, fazer a residência nos Estados Unidos, e que decidiu não ir, né? Quem nunca pensou, ok, mas quem pensou, cara, muita gente agora, depois de faculdade, de residência, às vezes de pós, de não sei o quê, de mestrado até, de doutorado até, e aí, ele vem para cá, me manda mensagem e fala, Yara, então, né, eu acho que vou começar do zero, depois de 10 anos. Aí eu falo, nossa, cara, e eu tô acabando a residência, que também é tarde, porque eu demorei muito para começar, não sou a super espertona de nada, mas assim, eu dei graças a Deus, assim, que eu fui firme na coisa e fui linear, né, assim, tortuoso, mas no fim o objetivo era linear, né, o caminho foi tortuoso, mas eu nunca pensei em desistir da ideia, né, eu nunca quis fazer alguma coisa no Brasil para depois, quem sabe, vir para cá depois. Então, eu acho importante que quem realmente quer muito vir, assim, se tem essa ideia já clareando, que não deixe, a não ser que seja um motivo muito forte, né, no sentido de, sei lá, casado, parceiro não quer, tem prioridades, mas assim, se for só você consigo mesmo, e só porque o pessoal está falando para não ir, tente não escutar, porque pode ser muito que a pessoa se arrependa depois, né? E eu tenho muito esse negócio de e se, sabe? Então, geralmente, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, porque eu tenho essa coisa do e se, né? Então não deixo passar, não deixo a dúvida ficar. Eu geralmente vou até o final, né, do projeto. Perfeito? Não mesmo. Minha história foi bem tortuosa, bem maçante, bem dolorida, mas deu certo porque eu tinha o foco de que no fim era isso que eu queria e tinha que dar certo, entendeu? Acho que a história de quase todo mundo é uma história de muitas das pessoas que vieram para cá e que estão aqui. E é uma história difícil, né? Você sempre vai ter dificuldade, não é um processo fácil, não são provas fáceis, tem os estágios, tem tudo. E eu falo direto para os alunos, assim, toda semana eu me reúno com pelo menos 2. E eu falo para eles, olha, não pensa no processo todo de uma vez, porque é muita coisa, é overwhelming, né? Então, assim, você acha, poxa, eu tenho que fazer tudo isso, e a pessoa desiste, né? Pensa uma etapa de cada vez. Qual é o nome da prova, né? Step. Então, pensa por step. Pensa o que você tem que fazer agora é o step 1. Então, pensa no step 1. Depois você pensa nas outras provas. E aí, com o passar do tempo, você olha para trás e faz, caramba, eu fiz tudo isso, cara. Nossa, nem acredito. Nossa, né? Com certeza. Então, eu dou muito esses conselhos para eles, porque eles ficam ansiosos, né? Para terminar, para fazer tudo e tal, pensar quanto vai gastar e tudo mais. E é a jornada, né? Não pensa só no destino final, você tem toda aí uma jornada pela frente. Saiu uma notícia recente aí falando que para você criar um filho até os 18 anos, sei lá que idade, você gasta não sei quantos milhões de reais, mas, cara, você está esquecendo a jornada, entendeu? Você está pensando só naquele valor total ao final, você está esquecendo de todos os anos aí que você vai passar com o seu filho, sua filha e tudo mais. Então, eu tento pensar muito assim, que nem tem uma série que eu gosto bastante, que acabou já há alguns anos, que é How I Met Your Mother, né?
Então, a história do cara que ele está contando como ele conheceu a mãe dos filhos dele, a mulher dele. Só que isso demora 8 ou 9 temporadas, ele contando essa história, né? E no final ele ainda diz que ele contou uma história bem rápida, né? É no último episódio. Mas você sabe que no fim ele vai encontrar a mulher, ele vai casar, ele vai ter... Você sabe o final da história, porque todo episódio ele começa conversando com os filhos dele. Então você sabe o final da história. Então a série não é sobre chegar ao final da história, é sobre a jornada de todos aqueles anos, né, que ele está ali e tudo mais, para encontrar a mulher que ele se apaixonou e se casou. Então, eu falo muito para os alunos assim, você tem que pensar cada parte do processo de forma separada, porque se você pensar em tudo de uma vez, você já fica lá, meu Deus, não vou conseguir fazer isso, é muita coisa, etc. e tal. Então, Anton, tem até que ser um pouco aí, meio psicólogo, meio dar uma assistência psicológica aí pro pessoal, porque além de toda a dificuldade de estudo, de assunto e tudo mais, tem essa questão de você travar uma batalha consigo mesmo e muitas vezes com a família, que não apoia, nossa, né? Nossa, gente, como eu fui criticada, tipo tios, não primos, né? Mas tio, até hoje eu sou assunto do almoço de domingo, aquela louca que desalmada que foi embora. Fez essas coisas tudo ao contrário, abandonou, fez tudo ao contrário, mas não importa, gente. Assim, no fim das contas, todo mundo sabe que foi uma decisão boa e que é pro bem de todo mundo, e o bem do seu núcleo familiar, mais direto, né? Que são os pais, né? Irmãos e filhos, né? E uma coisa que eu só, assim, para falar rápido, de como às vezes o pessoal compara as provas, não tem como comparar a prova dos STEPs com a prova do Brasil. Cada vez que a gente termina uma etapa dos STEPs, você morre um pouco e renasce, né? Porque, gente, olha, não, vocês lembram de como eu abri um report com a nota? Eu acho que não tem, eu acho que dá náusea, o nervoso é tão grande, as pessoas não entendem, porque, por exemplo, se vem a nota, claro que se você não passar na residência no Brasil, você fica triste, é ruim, você perde um ano e coisas do tipo, mas o seu resultado de antes não vai te ferrar, entendeu? Na prova dos STEPs, se você tem aquele momento, você pode repetir a prova? Pode, mas cada vez que você dá fail, é tipo bye-bye, assim, né? É um hit grande, né? Na sua possibilidade de dar match em algum momento. É impossível? Não, mas dificulta muito as coisas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito carinho e paciência com cada etapa de preparação, porque você tem que pensar que você não tem uma segunda chance para fazer, e você não pode ir mal, né? Não é nem só passar, você não pode ir mal, né? Agora, no caso agora, no Step 2 CK. E para isso você tem que ir bem no Step 1 também, porque é o preparo, a base, né? É a base. Então, não é só dar um pass, você tem que dar um pass tranquilo no Step 1 para você ter uma preparação base boa para o CK, né? E doer menos. Esse é um processo... Fala, Anton. Não, eu só queria adicionar mais uma coisa, que acho que a gente não tocou tanto nesse ponto hoje. Querendo ou não, a gente está falando sobre dificuldades do Step 1, né? Uma coisa que realmente chama muita atenção é a duração da prova. Eu tinha tocado nisso antes. Eu acho brutal. Eu acho que eu nunca ouvi falar de nenhum processo avaliatório que durasse assim 8 horas seguidas. A gente está falando do Step 1, né? Se a gente for para o Step 2 e Step 3, é ainda maior o tempo de duração das provas. Mas, voltando para a gente não fugir do tema do podcast, que é a dificuldade do Step 1, vai ser a sua primeira experiência desse tipo, né? Encarando 8 horas seguidas de prova. Então, o que é que você pode fazer para poder navegar através dessas 8 horas? Né? Alimentação é fundamental, tá? Então, o que você vai escolher para levar para comer no dia da prova é fundamental. Né? Muita gente, eu já ouvi falar de algumas pessoas que quiseram levar muita glicose. Mas a gente sabe que essa não é uma estratégia muito boa, porque você tem um pico ali e depois você declina, né? Você fica meio que numb depois, sem conseguir focar, sem conseguir ter aquela concentração máxima. Então, acho que se você levar alimentos ricos em carboidrato, talvez não seja a melhor estratégia. É melhor levar um negócio mais proteico para comer no dia.
Porque eu acho assim, 8 horas de prova, algo brutal. Essa também é uma das maiores dificuldades que eu enxergo na prova. Além de todo o processo preparatório, além de todas as decisões que a gente tem que tomar durante o preparo, a prova em si, né? Então, eu só queria frisar isso também, que essa é uma dificuldade que eu acho que chama bastante atenção, que é a duração da prova. E eu acho que você tem que fazer muito simulado antes, né, velho? Você tem que ter as experiências de estar vivenciando a prova antes de vivenciar a prova realmente. Porque se isolar, trancar ali, ficar no isolamento acústico, sem ninguém bater na sua porta, liga o ar-condicionado, bota um fone de ouvido e fica fazendo a prova. A gente sabe que os simulados são um pouco mais curtos do que a prova real, mas já vão te dar uma certa experiência na coisa. Então, acho que vale a pena. Porque quando você está estudando no dia a dia, lendo First Aid, ou respondendo questão do e-world, você tem várias interrupções. Você está lendo First Aid, termina o capítulo, você vai na cozinha tomar um copo d'água, ou você pega o WhatsApp para responder alguma mensagem, abre o Instagram, fica passando. Então, não é a experiência de prova, né? Não é a experiência de prova. Então, acho que parte importante do processo dessa prova tão complicada é fazer os simulados, né, que realmente, como o nome já fala, simulam o seu dia da prova. Então, acho que é importante tocar nisso também. Então, e eu acho que a boa parte das pessoas que se dá mal na prova é porque também não fizeram isso. As pessoas não levam a sério os NBMEs, não fazem os NBMEs como devem ser feitos, né? Não levam a sério, porque tem essa coisa, não é só porque tem preguiça, não é preguiça, as pessoas têm medo de ir mal nos simulados, mas o problema é que ir mal no simulado é ótimo, entendeu? Porque você vê que tá ruim, entendeu? Então, tem que parar com isso, tem que falhar, tem que tirar nota ruim, tem que falar, nossa, não sei, quanto mais você souber o que você não sabe, melhor. Né? Porque se você descobrir que não sabe, que não treinou bem na hora da prova, aí, meu filho, aí já era, não tem como recuperar. E nem na semana antes, né? Eu acho que nem numa semana antes, com certeza. Você tem que ir fazendo no decorrer do seu estudo, né? Não estou dizendo para fazer simulado na primeira semana de estudo, né? Assim, a não ser que você queira saber qual é o seu baseline para poder tomar um susto. Veja, eu sou totalmente contra essa história de fazer simulado sem ter estudado, porque fazer uma prova para saber que você não sabe de nada, você já sabe que você não sabe. Já sabe que não sabe. Eu acho que quem faz isso quer saber, quer ter assim o baque, sabe? Assim, eu acho que as pessoas estão procurando saber se é realmente muito difícil. Sabe aquela coisa assim, todo mundo fala, mas será que é assim mesmo? Vou dar um exemplo não relacionado, mas é verdade. Quando eu comecei a falar assim, como conversar, né, com os meus amigos, conversar com pessoas mais velhas que eu, que já tinham filhos e tal, vou colocar minha filha na creche. Aí todo mundo sem exceção, vai falar assim, vai ser uma virose atrás da outra, nossa, vocês vão ficar doentes toda hora. Eu falei, aquela coisa, já sei, todo mundo fala isso, né? Tudo bem, gente, é uma virose atrás da outra. Mas não é uma virose, tipo assim, uma virose cada mês. Não, é uma atrás da outra. Você se recupera de uma e começa a outra. A meleca para e outra coisa começa. É assim. Então, eu acho que tem essa função, entendeu? Assim, das pessoas quererem saber se o bicho é tão feio mesmo como pintam, entendeu? Eu não fiz simulado antes de estudar, mas eu fiz simulado antes de terminar de estudar. Antes de terminar de ler tudo, antes de terminar o U-Word, antes de terminar de assistir todas as aulas que eu queria assistir, eu comecei a fazer simulado porque eu queria saber como é que a situação estava, se eu já estava passando, qual era a minha nota, no que eu precisava focar dali para frente, entendeu? Então, eu entendo que não é a melhor coisa para fazer, eu também não fiz, mas eu não julgo quem quer fazer, entendeu? Simulado no baseline. É só uma observação sobre a questão das viroses. Eu acho que é, de certa forma, uma coisa boa, porque você está deixando ela uma imunidade boa, né? Meu filho, mas o problema não é ela. O pai e a mãe ficam doentes. São eles que estão doentes. A gente que é doente uma talvez da outra também. Talvez a Bebel nem sinta nada. Exatamente, eu acho que ela está de boa. Ela só passa a coisa. Não, eu acho válido, falando dos simulados, eu acho válido fazer assim. Você teve uma passada no U-Word já, sabe? Aí eu acho válido fazer o simulado, né? Mas, assim, você cru,
né? Se você é virgem, eu não recomendaria. E sobre essa questão que o Anton falou da prova, realmente como até a Rafa Penteado falou no outro episódio que a gente gravou, né? Que a gente falou, maratona, ela falou, é uma peregrinação, né? Então, realmente, a gente não está acostumado com 8 horas de prova. A gente precisa, além de estudar o assunto, preparar o nosso cérebro para poder aguentar e raciocinar com 8 horas de prova, né? Porque o último bloco, esse aí parece que você é Rocky Balboa levando uma surra de Ivan Drago lá na União Soviética, entendeu? Em Rocky 4. Filme top. Da minha época. Adorei a analogia. É muito então, top. assim, é difícil. Então, as formas que você tem para treinar a sua estamina, né, a sua resistência, digamos assim, é fazer um simulado. Se você quiser fazer um NBME e emendar com um simulado do U-World, porque aí você vai ter 8 blocos, você pode fazer, né? Ou então, se você estiver lá na sua segunda passada do U-World, você pode, vou fazer um bloco atrás do outro aqui, com um intervalo de 10 minutos, só para tomar uma água aí no banheiro. Você começa a fazer isso para você habituar o seu cérebro a fazer várias questões. Eu me lembro que quando eu terminei o primeiro bloco, tanto no Step 1 como no CK, a adrenalina era tão grande que eu já emendei no segundo. Os dois primeiros blocos, já fiz um atrás do outro. E o americano, na verdade, ele está muito acostumado com prova assim. Ele faz prova desse estilo já desde lá o high school na faculdade, e tudo mais. Né? Então ele já está acostumado com isso. Eu fiz recentemente a prova do ABSITE, que é a prova de cirurgia, né, do in-service, né, que é do programa, todos os programas de residência de cirurgia, e são 4 horas de prova, 250 questões, entendeu? E não tem essa... Se você, vou no banheiro, o tempo continua lá correndo, não tem essa de uma horinha de intervalo para você usar como você quiser, não. Não, o tempo corre. Então, você tem que se habituar a fazer todas essas questões e treinar o seu cérebro para ter resistência, né? Então, eu confesso que eu levei minha cafeína, né, para a prova, para poder aguentar, e na véspera não coma nada que você não está acostumado, né? Não inventa de comer aquela comida indiana picante, aquela coisa... E né, nem que você tome remédio para dormir, hein, gente? Pelo amor de Deus, no dia anterior da prova, não. O Anton pode falar bem disso aí. Acho que tem até uma espécie de rebote aí no dia seguinte, né, Anton? Quando você toma benzodiazepina, com essas coisas, no outro dia você não está com o raciocínio tão... Você sabe disso aí melhor que qualquer né? Então... Tá nublado o raciocínio no dia. Então, é isso. Eu acho que a gente abordou aqui as maiores dificuldades. Não sei se vocês têm alguma outra dificuldade que vocês gostariam de abordar. Eu estou conversando muito com o aluno, né, para saber entender também essas dificuldades que eles têm, né? E eu acho que a gente tocou nos pontos que são coisas que eles trazem, né? Que é perguntando de um monte de fonte diferente, ou então inúmeros plantões trabalhando, né? O estudante, ele consegue, de certa forma, ter um maior tempo para ajudar quando ainda está na faculdade, mas a pessoa que já é formada, que está ali, eu trabalho no PSF de segunda a quinta, de segunda a sexta, né? Minha folga é sexta tarde, sei lá, e dou um plantão na sexta noite, e aí 24 horas, sei lá. Então, assim, quando é que essa pessoa vai estudar, né? Ela precisa estudar. Então, é uma questão de conscientização, né? Diego, mas agora eu preciso de grana para, sei lá, ajudar a família e tudo mais. Então faz o seguinte, junta a grana, faz o teu pé de meia, ajuda, faz o que tem que ser feito, né? Seja pragmático, faz o que tem que ser feito e depois diminui tua carga horária e vai estudar. O problema é que às vezes as pessoas elas ganham aquele salário, né? E que se você aumentar, sei lá, digamos que você aumenta 50% do salário daquela pessoa, ela não vai poupar 50%, ela vai aumentar aquilo que ela gasta mensalmente, né? Porque essa é a mentalidade da maioria das pessoas. Então, na verdade, a gente tem que ser o pensamento contrário. Elas têm que começar a pensar assim, não, vou fazer uma contenção de despesa, vou trabalhar menos para poder me dedicar para essa prova, né?
isso o pessoal que é formado. Então, assim, está chegando aqui ao final do nosso episódio. Não sei se vocês querem complementar com alguma coisa aí que a gente não tenha falado sobre. Acho que a gente abordou bem aí essas dificuldades e também algumas soluções, né, porque o título do episódio, né, do título super criativo, fala de como superá-las, né? Então eu acho que a gente conseguiu aí passar a experiência, né, do que a gente teve com essa prova, né? E queria ouvir um pouquinho das considerações aí finais de vocês para o pessoal que tá assistindo a gente aqui. Então, pessoal, eu acho que se me dessem mais uma semana, mais um mês, eu conseguiria pensar em vários outros desafios e coisas para falar, porque realmente é um processo muito difícil, né? Assim, acho que do início ao fim é tudo muito difícil e muito diferente do que a gente está acostumado. Acho que de considerações finais gostaria que, né, os alunos que estão escutando tenham um conforto, sabe? Mais do que qualquer outra coisa, porque todos nós somos humanos, todos nós vamos ter as nossas dificuldades, nós, especialmente nós aqui, nós 4 estamos aqui para ajudá-los no que vocês precisarem, né? Tenham consciência de que não tem milagre, infelizmente, não vamos dormir e acordar no dia seguinte sabendo tudo que cai no Step 1, a gente precisa colocar a cuca para funcionar mesmo, assim, e eu acho, assim, estudar para o SMLE é uma jornada de autoconhecimento também, assim, sabe, porque às vezes a gente está falando coisas aqui que não vão funcionar necessariamente para todo mundo, funcionou comigo, funcionou com a Ariana, funcionou com outra, mas talvez não funcione com todo mundo, né, então, se conhecer mesmo, saber como você estuda melhor, como você aplica o seu conhecimento melhor, como você vai encarar 8 horas de prova, enfim, qual é a comida que você quer levar. Claro que a gente vai dar dicas baseadas na nossa experiência, no nosso conhecimento, mas ninguém é melhor do que você mesmo, né, para saber o que funciona. E no mais, eu estou à disposição para tirar mais dúvidas, e se vocês tiverem alguns desafios e precisarem de algum insight para superar os seus desafios, contem comigo, acho que eu falo por todo mundo aqui, né? Contem com a gente. E é isso. Carol, a gente abordou todos os itens da sua lista que você preparou? Não, me faltou um, mas esse aí deixa para depois. Não, porque não se aplica mais. Não se aplica mais. O meu último desafio foi o seguinte, porque eu fiquei, acho que uns 4... Eu fiz muitos NBMEs, tá? Eu fiz muitos simulados, porque eu realmente acho que isso é bem importante, assim. E como eu falei, para mim, a minha meta era muito alta de nota, né? Então, eu queria aumentar a minha nota. Eu precisava aumentar a minha nota. E foi muito interessante, assim, porque desde o primeiro simulado que eu fiz, que eu não tinha terminado de estudar ainda, eu já passava. Acho que a primeira nota que eu tirei, assim, foi um 223. Eu fiquei muito feliz, obviamente, mas não era a nota que eu queria tirar. E aí eu falei assim, daqui a pouco eu faço outro, né? Passaram 2 semanas, eu estudando, eu fiz outro simulado, 225. Falei, bom, tá bom, aumentou 2 pontos. Aí passaram 2 semanas, eu estudando todo dia muito, 225. Eu falei, caraca, eu estudei, não aumentou nada. E aí, 3 semanas depois, fiz outro simulado, 225. Falei, não é possível, já passou 1 mês e meio, 2 meses aqui, eu não saio do 225, aí começou a rolar um desespero, né, óbvio. Eu falei, o que eu vou fazer? Assim, eu não sabia, né? Eu estava empacada, e eu fiquei realmente muito tempo empacada assim com a mesma nota, que era uma nota boa, bem razoável, eu ia passar, eu tinha bem, assim, estava bem tranquila de que eu ia passar na prova, só que não era o suficiente. Então eu tive que me desdobrar e dar um passo atrás e assim, realmente estudar as provas e entender o que estava faltando ali para eu poder aumentar a minha nota. E aí, finalmente, acho que eu tinha só mais 2 NBMEs antes da minha prova. E aí, finalmente, a minha nota começou a aumentar. E a nota que eu tirei na prova realmente foi maior do que todos os meus simulados. Então, acabou sendo muito bom, mas foi um desafio, assim, para mim, bem difícil de superar. Deu certo meu approach, mas foi bem difícil. Desculpa, gente. Maravilha. Foi o último desafio da minha lista. Riscamos o último item da lista da Carol. Ari? De consideração final, eu acho que eu falaria para
todo mundo ter consistência, não importa, assim, se tiver muitas horas por dia para estudar, ótimo, mas se infelizmente não tiver outro jeito e tiver uma limitação de tempo, eu acho que o mais importante é ter consistência e ter aquela disciplina de todos os dias pegar no material e estudar alguma coisa, e por isso é muito importante enxugar e ser fiel àquele bloco de materiais que você escolheu para visitar todos os dias, né? E ter uma consistência de não ter que lidar com algo novo todos os dias ou a cada semana, porque é isso que eu acho que acaba com a linha de estudo, né, do aluno. Então, e claro, né, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode sempre falar com a gente. Estamos aí para ajudar todo mundo, mas eu diria que é mais consistência e limpeza, né, do plano de estudo, e é isso. Eu acho que é a minha dica final aí, para não desistir, não ficar planando nos materiais. Maravilha. Anton, suas considerações finais, meu jovem. Considerações finais para mim, pessoal, recomendar o pessoal a viver o processo do Step 1, né? Viver o preparo, mergulhar de cabeça nisso, né? Encontrar as fontes que sejam mais adequadas para você, para o seu estilo de estudo. Existem várias, encontre as fontes que sejam mais interessantes para você, tá? Então, encontre as ferramentas que mais lhe servem, porque assim você vai se sentir mais confortável se preparando para o processo. Agora sim, viva o processo, tá? Não faça que nem aquele exemplo que eu citei de uma pessoa que estava estudando para o Step 1, mas ao mesmo tempo estava viajando não sei para onde, entendeu? Você tem que mergulhar de cabeça e viver o processo e encarar da melhor forma possível. Eu garanto que vai ser recompensador profissionalmente e pessoalmente. Qualquer coisa pode mandar um direct. Maravilha. Ari quer falar? Só puxando o gancho do que o Anton falou, não compare o seu plano de estudo com o de outras pessoas, porque o que deu certo para um pode não dar certo para você. É verdade. Lembrando do nosso curso, né, do Step 1, que o nosso material do MedUSA, na verdade, ele vem de várias fontes, né? Diferentes fontes foram utilizadas na construção desse material, buscando aquilo que é mais importante para o aluno, para ele entender, tanto nas apostilas quanto nas aulas e nos bancos de questões. Então, eu falo muito para os alunos, porque outro dia vieram perguntar, um dos alunos perguntou, mas e se eu usar o Bordos e Beyond? Eu falei, cara, tu não precisa, tu comprou o curso, tu tem a aula, tu tem a apostila aqui, tu tem todo o material aqui, tu não precisa comprar algo que é o mesmo tipo de material, porque tudo que você precisa já está aqui no material do curso, né? Assim, comparado com a fonte que ele queria usar. Então, mas eu entendo essa insegurança do aluno que fica buscando diferentes fontes e tudo mais. Eu acho que essa questão do U-Word, ele é o QBank padrão ouro, e é por isso que a gente fez uma parceria com eles, né? A gente não tem intenção de criar um QBank que seja melhor do que o Word, mas a gente tem um QBank que nós desenvolvemos com muito trabalho, muita dedicação para fazer questões boas, né, para o aluno, para que ele entenda o assunto, que sejam questões que sejam tão boas como as questões do Word, que o aluno veja essa questão e fala, pô, essa questão aqui realmente é boa, aprendi o conceito e tudo mais. Eu acho também que nessa questão que o Anton falou, né, da jornada e tudo mais, realmente o aluno ele precisa viver a jornada, ele precisa se dedicar, né, para essa prova. Como a Ari falou, ele não tem que ficar, porque deu certo com fulano, ciclano, beltrano, não quer dizer que você vai dar certo com você da mesma forma que eles estudaram. Acho que cada um é diferente, aprende de uma forma diferente, né? Então é isso, eu queria agradecer a vocês a presença de vocês aqui nesse podcast. Acho que foi muito bacana essa conversa. Foi bem bacana. Foi bem legal, né? Obviamente, vocês vão participar aí dos próximos que a gente vai... Carol, com certeza, tá aqui no a Carol agora em abril eu vou tirar férias, vou deixar a Carol aqui cuidando do podcast, tá certo, Carol? Vamos conversar sobre isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né?
E até a próxima.